Pai Senhor, povo de Deus, Pai Senhor, tios e tias e a todo mundo do Facebook. Tem algumas pessoas me mandando recado inbox perguntando como que eu uso esse recurso que a tia Márcia fez, né? Que é esse recurso do coração. Eu uso ele para falar sobre o pecado e a regeneração, né? Através do sangue de Jesus. Ou eu também uso ele para falar sobre sentimentos, sobre perdão. Aí vai de acordo com aquilo que Deus colocar no teu coração, né? E conforme eu vou falando sobre o pecado ou sobre os sentimentos, eu vou puxando essas fitinhas pretas e dizendo como que fica o coração, né? Quando tá com sentimentos ruins ou com o pecado, né? Que precisa de uma transformação. E aí eu digo que quando nós estamos assim, precisamos lembrar que temos um amigo, Jesus Cristo, que ele pode transformar toda essa situação que estamos vivendo, que está deixando o nosso coração assim, ó, né? Com as nossas veias talvez entupidas pelos sentimentos ruins, mas que Jesus Cristo pode mudar a situação através do seu sangue. Ele pode transformar, ele pode regenerar o coração. Então é assim que eu uso. Quem fez esse recurso foi a tia Márcia, da Marcinha das Artes. Os meus recursos em feltro são todos ela que fez pra mim. E então é assim, basicamente é isso. É claro que você vai usar conforme o que o Senhor colocar no seu coração, porque o recurso, gente, é só algo para nos auxiliar. Ele não pode ser a base de tudo. Ele é o auxílio que a gente tem. E aí, conforme o tema que for passado para você, que você for ministrar, e você vê que dá para encaixar ele, né? Você encaixa e daí você vai falando aquilo que Deus colocar no teu coração. Eu, quando uso nessa linha, ou de para falar sobre o pecado e o coração regenerado através da morte de Jesus Cristo na cruz, e o sangue dele que nos limpa, que nos purifica, que tira toda a sujeira, que tira todo o pecado, né? Se você for falar do pecado. Ou também quando você for falar de sentimentos. Você pode falar sobre os sentimentos ruins, você pode falar sobre traição, e não digo só traição homem-mulher, mas digo traição pai-filho, traição amigo, né? Que machuca, que fere o seu coração e deixa dessa forma, né? Um coração triste, um coração enegrecido, né? Pela tristeza, mas que Jesus Cristo, o nosso único amigo, pode mudar a situação. Então é assim que eu uso ele, tá bom? Era só pra mostrar para as meninas, algumas, né? Tem várias meninas perguntando como que usa ele. Então eu faço dessa forma. É claro que às vezes Deus orienta a falar algo diferente, mas aí é conforme o que Deus toca no coração, conforme o que Deus coloca, né? Porque Deus conhece a realidade de cada igreja onde a gente vai. Não é a gente. Por mais que a gente prepare o material, por mais que a gente, né, ora, e aí conforme a gente vai sentindo, a gente vai preparando. As tias aí sabem como é que é, né? A gente leva 500 material e às vezes usa metade. O Rafa disse que foi a melhor aula com esse recurso. Ele tava, o dia que eu dei aula na salinha para as crianças, eu levei esse coração. Foi muito gostoso, né, Rafa? Deus nos visitou aquele dia, as crianças abriram o seu coração para o Senhor. Foi muito gostoso mesmo. Deus nos visitou, saímos da salinha, ali as crianças, todas com o coração alegre, porque foram visitadas por Deus. Saímos chorando, nos abraçando, porque Deus nos visitou assim de uma forma tão linda. E o Rafa tava lá, né, Rafa? Foi uma bênção, foi muito gostoso. É bom saber que às vezes na simplicidade que a gente vai falar algo da parte do Senhor, é mais fácil de Deus operar do que quando a gente quer falar muito bonito, quer fazer muita, enfeitar muito, fazer muita firula. É na simplicidade que Deus opera. Então assim, eu sei que tem bastante tias que têm esse coração e de repente elas usam de outra forma, né? Até porque Deus usa cada um de uma maneira, cada igreja é uma realidade. Então assim, o recurso, às vezes as meninas me pedem no privado: tia, como que você usa tal recurso? Me passa um esboço, me passa as referências. Não tem como, tia, principalmente esses recursos avulsos, assim, quando não é uma história específica, não tem como estar passando um esboço específico. Mas eu posso dizer como eu uso assim, ou se de repente Deus me der algo para falar diferente, é igual a mão lá que eu uso, que a tia Márcia fez para mim, né? Que tem a fita que puxa também para falar sobre o sangue de Jesus, que dá para você ministrar
em João 3,16, que tem o mundo, o bebê. Deus vai nos orientando, Deus vai nos dando meios para você utilizar o recurso e para você falar dele, né? Da palavra e falar do amor dele para as pessoas. E o engraçado é que cada lugar que a gente vai, Deus permite a gente usar o recurso de uma maneira. Natasha está dizendo que Deus trabalha na simplicidade. É na simplicidade mesmo, Natasha. Deus som do coração, né? E aí, às vezes a gente chega na igreja com uma mensagem montada, né? Na nossa cabeça, no nosso coração. E aí Deus vem e desmonta, desconstrói tudo aquilo que você fez, pra gente entender que o operar é dele, né? Pra gente entender que quem faz, quem opera, quem transforma, quem renova as vidas é ele, não somos nós. Quando nós entendermos de fato que o operar vem de Deus, que quando Deus toca nas crianças, que quando Deus toca nos adultos, no culto, quando Deus se faz presente no lugar, não é por nós, é por Ele. É para Ele se mostrar, é para Ele mostrar o quanto Ele nos ama, é para Ele nos ensinar, é para Ele falar conosco. Não é mérito nosso. Então, enquanto nós estivermos entendendo isso, que não é mérito nosso, mas é sobre Deus, é para Ele, por Ele, e sempre será por Ele, Deus sempre vai se fazer presente no nosso meio, através das nossas mensagens, por mais simples que seja. Eu já ministrei com latinha de massa de tomate, eu já ministrei com garrafa de leite, e acredito que muitas tias também já fizeram isso, e viram às vezes o operar de Deus através de uma latinha de massa de tomate, que você falou sobre o plano da salvação, e às vezes você usou uns recursos tão lindos e não viu tanto o operar de Deus. Acredito que vários tios, várias tias já passaram por isso. Porque Deus permite isso acontecer na nossa vida até pra gente entender que é sempre Ele que vai operar, não é a gente. Nós precisamos estar na dependência dele. É igual domingo a gente foi para Santana do Parnaíba e eu fui preparada, preparei um louvor aqui em casa, tudo. Falei, vou cantar esse louvor antes de começar a ministrar, né? Aquele momento que você quer fazer aquele quebra-gelo e trazer a igreja para si, né? Para entender, para se voltar para você. Se está disperso, para trazer a atenção deles para você começar a ministrar. E eu estava sentada lá, observando, aí o Senhor falou assim comigo, olha filha, olha o que está pairando no ar. Aí eu comecei a olhar assim e comecei a ver aquele momento de adoração no coração das pessoas. Comecei a ver as crianças, algumas crianças de olho fechado, adorando a Deus. Aí o Senhor falou assim para mim, agora é o momento de adorar. Levanta o meu povo para adorar. E aí o Senhor falou comigo que era para cantar o hino Quão Grande é o Meu Deus. Só que assim, eu não canto, né? Eu gosto de ministrar, mas eu não tenho talento para cantar. Cada um com seu talento, né? E aí tinha uma moça lá que estava cantando já no início do culto com as crianças e Deus me tocou a chamar ela para cantar. E foi uma bênção, Deus tocou no coração das pessoas, Deus visitou naquele momento. Por quê? Porque aquele momento era um momento de adoração. E as pessoas entraram naquele clima de adoração e quando nós estávamos cantando o hino, adorando ao Senhor, Ele estava recebendo. Porque nada é mais importante do que Deus receber o nosso louvor, do que Deus receber a nossa adoração, do que Deus receber aquilo que nós fazemos no culto da criança, aquilo que nós preparamos. Não tem coisa melhor do que saber que Deus recebeu cada detalhe que nós preparamos para o culto. E assim é para os líderes dos departamentos infantil, quando eles estão preparando o culto, quando eles estão fazendo. Eu creio que o coração da gente fica apreensivo em saber, meu Deus, é isso mesmo que o Senhor quer? É isso que o Senhor quer que a gente prepare para o culto? É isso que o Senhor vai receber? Então, o mais importante é, toda vez que você for fazer qualquer coisa, independente se você vai ministrar, se você vai dirigir um culto, se você vai preparar um culto, depender do Senhor. O Senhor é isso mesmo. Porque quando nós dependemos do Senhor, as coisas fluem naturalmente, porque o próprio Deus se encarrega de fazer com que tudo saia conforme a vontade dEle e tudo caminhe no controle dEle. Porque enquanto nós tentamos controlar, às vezes a gente se perde, né? Então é isso que eu tenho aprendido com o Senhor nessas andanças, né?
que nós temos feito aí, várias igrejas, vários locais. Até meu esposo fala assim, a gente aprendeu a entender quando a igreja é receptiva na questão da palavra, quando a igreja se alegra, quando a igreja adora, e também quando a igreja tanto faz como tanto fez. Porque eu acredito que muita gente já passou por todos os tipos de igreja, né? Aquela que adora, aquela que exalta, aquela que não tá nem aí, aquela que se preocupa, aquela... Todos nós já passamos por todos os tipos de igreja. E aí a gente vai aprendendo com isso. Mas a gente vai aprendendo por quê? Porque é bom, porque a gente é bom, porque a gente é melhor? Não. A gente vai aprendendo porque a gente depende do Senhor. E enquanto nós estivermos dependendo do Senhor, Ele vai nos ensinando, Ele vai nos ajudando. Tem dia que a gente está triste, tem dia que a gente está feliz, tem dia que a gente sai muito alegre do culto com o coração muito grato, tem dia que você sai do culto pedindo misericórdia de Deus, falando, Deus, o que foi que eu fiz de errado? Mas, no entanto, não é o que você fez de errado, porque às vezes você orou, você consagrou, você se preparou, você leu, você estudou, você preparou o material, porque essa é a regra de quem ministra, né? A gente ora, a gente prepara o material, a gente consagra, a gente estuda, a gente faz a nossa parte para que a gente chegue lá e as coisas aconteçam. Só que é um conjunto. Não depende só de nós, mas o culto depende de todos que estão no culto. Não adianta eu chegar na igreja toda cheia de Deus e a igreja não está querendo se encher de Deus, que não vai fluir. Agora, às vezes a gente chega numa igreja e a gente está tão vazio, a gente está se sentindo tão vazio, e Deus opera de tal forma que enche a igreja e nos enche, porque nós também precisamos, não é porque estamos ministrando que nós já estamos cheios. Não, tem dia que a gente vai para a igreja que só Deus sabe, a gente vai ministrar que só Deus sabe como está o coração. Tati disse, lindo, sou totalmente dependente. É isso aí, tem que ser dependente. Enquanto nós somos dependentes de Deus, as coisas acontecem, porque quando a gente depende, o Pai, Ele se encarrega de conduzir os nossos passos. E por mais que a gente erre, porque nós somos falhos, a gente erra, né? A gente às vezes sai fora daquilo que Deus quer, mas quando a gente é dependente, a gente erra. A diferença é, você erra, mas você ainda tem um ouvido sensível para ouvir a voz de Deus e falar, filha, não é por aí, filho, não é por aí, vamos por ali, ó, que vai dar mais certo. Vai ter o resultado que você espera e vai ter o resultado que eu preparei para a igreja, para você e para todos aqueles que estão à tua volta. Então, se a nossa preocupação, se o nosso objetivo é alma, nós temos que depender de Deus. Porque quem foi que morreu pelas almas? Foi Ele. Adriana, paz do Senhor, tia linda. Paz do Senhor, Deus abençoe. Então, a gente tem que depender dele, porque é Ele quem sabe, é Ele quem conhece as vidas, é Ele quem conhece o coração de cada um, entendeu? Então, quando estivermos dependendo dele, a obra vai sendo feita conforme o que Ele quer. Não peguei no começo, Adriana, estou pedindo para que você possa... eu falar sobre o coração? Então, esse coração aqui foi a tia Márcia, né, da Marcinha das Artes, que fez pra mim, de feltro, e eu uso ele, tia Adriana, para falar sobre sentimentos, né? Eu falo sobre sentimentos, ou eu falo sobre o pecado, a regeneração do pecado, né? Perdão que nós recebemos através de Jesus Cristo. E essas fitinhas ficam aqui dentro, e conforme eu for falando, eu vou puxando e falando, né? Sobre o pecado, sobre tudo que fazemos, falamos, que nos afasta do Senhor, e vou puxando. Ou quando eu tô falando de sentimentos, também é a mesma coisa, né? Quando eu vou falando, né, sobre às vezes um amigo que nos traiu, um amigo que nos feriu, né, alguém que nos magoou, eu vou falando e a gente vai guardando no coração, e o coração da gente vai ficando assim, ó, com as veias entupidas, às vezes de rancor, de ódio, de mágoa. Mas nós temos Jesus Cristo, que é o único que pode transformar, que pode regenerar um coração doente, um coração ferido. E aí eu puxo essas fitinhas aqui embaixo, que ela também vai estar tudo aqui dentro, né? Aí eu vou puxando e falando que Jesus Cristo, Ele regenera, Ele transforma o nosso coração. Através do seu sangue, Ele limpa cada veia, cada cantinho do nosso coração, tirando tudo aquilo que nos entristece, e se estiver falando do pecado, tirando tudo aquilo que nos afasta do nosso Deus, né?
Então é isso, é um recurso lindo e ao mesmo tempo simples, porque não tem muito o que enfeitar, não tem muito o que falar. É falar do coração, dos sentimentos, porque onde a gente guarda tudo? É no nosso coração. Tudo de bom, tudo de ruim, é aqui que a gente guarda. Então é permitir que realmente o Senhor Jesus Cristo faça morada nele. É permitir que o Senhor Jesus Cristo transforme, tire tudo aquilo que não agrada a Ele, porque todos nós temos algo em nossos corações, algo que às vezes a gente não quer abrir mão, não quer renunciar, e está guardadinho lá. E de repente é algo que, suja o nosso coração. De repente é algo que nos afasta do Senhor. E muitas vezes a gente não quer abrir mão. A gente não quer renunciar, porque renunciar dói. Renunciar é difícil, não é fácil. Mas quando nós renunciamos aquilo que nos afasta de Deus, Ele vem com o seu sangue transformador e nos renova, nos transforma, né? Nos regenera, para que o nosso coração fique limpo e Jesus Cristo possa morar nele. Porque Jesus Cristo só vai morar onde tiver tudo limpinho, né? Ou onde aquele permite que ele limpe, né? Porque nós, com nossas forças mesmo, a gente não consegue limpar o nosso coração. A gente não consegue liberar perdão, a gente não consegue tirar mágoa, a gente não consegue tirar o pecado, às vezes aquele pecado que está ali oculto, que ninguém vê, ninguém sabe, ninguém conhece, mas que você sabe que aquilo ainda é uma divisão entre você e Deus. Mas quando a gente deixa realmente Jesus Cristo agir, quando a gente é dependente de Deus, Deus vai tirando e Deus vai nos ensinando a abrir mão. Deus vai nos ensinando a escolher aquilo que realmente vai nos aproximar de Deus. Então isso é isso aqui, pessoal. Isso aqui, tios, tias, que queria saber como eu uso. É claro que cada um tem um jeito, tem outras tias que têm esse recurso também. Acredito que elas também usam ou dessa maneira ou de outra, conforme aquilo que Deus dá, né, para cada um. Porque a igreja que eu vou, às vezes não é a igreja que o outro vai. Então, ou se ele vai, não é o mesmo momento. Então, para cada momento, para cada igreja é uma realidade, né? Eu posso usar esse recurso 500 vezes, mas as 500 vezes eu não vou falar a mesma coisa. Porque em cada igreja é uma realidade. Em cada igreja é uma necessidade. E aí entra a história de dependermos de Deus. Porque quando dependemos de Deus, Deus vai nos dar exatamente o que é para ser falado. Tá bom? Então é isso aí. É esse recurso que eu queria mostrar. Deus abençoe cada um. E aquele que gostou, entre em contato com a tia Marcinha, que é só ela que faz, tá bom? Eu não faço esse recurso. Tem bastante tia pedindo para mim fazer, mas eu não mexo com feltro, tá bom? Quando eu quero alguma coisa, eu peço para ela, que eu gosto dos recursos dela, gosto do acabamento, são muito bem feitos, bem trabalhadinho, bem caprichado. E quando as tias estão ministrando, mas tem uma luta dentro dela, e muitas vezes ela está querendo parar, mesmo ministrando, qual é a mensagem que você pode enviar para a tia? É que não desista, e dependa dia a dia de Deus. Porque se ela tem um chamado, por mais que doa, se ela parar, esse chamado não vai sair dela. Ela pode sair, parar de fazer, mas o chamado não vai sair dela. Porque eu creio que tem tias que já teve experiência disso, de entregar o ministério infantil. Eu não quero mais trabalhar com criança, não quero mais dirigir, não quero mais ser líder, não quero mais ser nada. Vou ficar no meu cantinho ouvindo a palavra, como eu já fiz isso. Só que quando você faz isso, a gente está sentado no cantinho e a gente está vendo as pessoas fazer, né? Não é que nós fazemos melhor, não é isso, de maneira nenhuma, e Deus sabe que não é isso. Mas a gente sente que a gente poderia estar ali contribuindo de alguma maneira e nós estamos parados. Então, por que parar? Se você sofre fazendo, você vai sofrer muito mais sem fazer. Vai doer muito mais quando você estiver fora, sem fazer, do que se você estiver dentro. Porque enquanto você está ali dentro fazendo, colocando a mão no arado, Deus está trabalhando pela tua vida. Por mais difícil que seja, por mais doído que seja, e dói, viu? Dói, a gente sabe que dói, a gente sabe que às vezes nós somos incompreendidos, porque a gente quer fazer o melhor. Às vezes somos exigentes, né, com a equipe, com aqueles que estão à nossa volta, e por isso às vezes somos incompreendidos. E aí a gente começa, talvez, de repente,
sentir dores de amargura, tristezas, e a gente começa a guardar no coração, achando que aquilo é contra nós, o que na verdade não é contra nós, porque a própria Bíblia diz que a luta é contra as potestades do mal, né? Então a gente sabe que às vezes as pessoas se levantam contra nós, até pelo próprio inimigo, saber que aquilo que você está fazendo, a obra das suas mãos, está dando fruto. Você às vezes não está vendo. Já te disse que não é fácil, mas não para não. É isso aí, não pode parar. Porque às vezes a gente está fazendo e a gente não está vendo o resultado. A gente fala, meu Deus, parece que não está acontecendo nada, parece que não está tendo mudança, não está tendo transformação. Mas está tendo sim. Você às vezes não está vendo, porque é tão difícil, não é fácil trabalhar. Aí você às vezes não está enxergando. Mas as pessoas que estão fora estão vendo a diferença. Estão vendo crianças mudando as atitudes dentro de casa, pais. Porque quando você ministra, quando você está falando na escolinha, na salinha, seja onde for, você está instruindo filhos, você está instruindo pais, você está instruindo famílias. Então, não pode parar, não pode de jeito nenhum. Vai doer fazendo, mas vai doer muito mais sem fazer. Vai doer muito mais sem fazer. Porque daí você vai sofrer. Porque você não está ali para ajudar, para colocar a mão no arado e ajudar. Você vai sofrer porque às vezes você tem ideias para fazer e você não pode colocar em prática porque você não está mais no trabalho. Vai doer porque você sabe que às vezes tem gente que precisa de você e você se afastou e a pessoa, claro, te respeita porque foi uma escolha tua, né? O teu pastor talvez respeite a tua escolha. Adriana está pedindo para fazer mais live assim, que você é muito importante para nós. Oh, meu Deus. Só Deus, Adriana. Meu esposo que pediu para fazer agora. Vamos fazer. Eu fujo dessas coisas. Eu não gosto muito. Diga para tia sobre intimidade gera? Intimidade gera espanto e traz consigo a solidão. Quanto mais intimidade nós quisermos ter com o Senhor, mais as pessoas vão se afastar. Mais incompreendidos nós seremos. Mais xingados de santarrão, de que é que se aparecer, quer ser o melhor. Porque hoje você querer viver uma vida de santidade, você querer ter uma vida de intimidade com o Senhor, para muitos, não estou generalizando, mas para muitos é querer ser crentão, é querer ser o bonzão, é querer ser demais, é querer se aparecer. Viu? Só tem uma coisa. Se querer ser santo, apesar de todos os nossos erros e nossas falhas, se querer ter intimidade com Deus é ser bonzão, então eu quero ser bonzão. Eu quero ser bonzão. Porque o que importa é ter intimidade com Deus. Porque quando você tem intimidade com Deus, Deus vai te mostrando cada detalhe. Você chega nos lugares, Deus vai te mostrando, Deus vai te falando, Deus vai te revelando. Isso é intimidade. E nós como servos de Deus, principalmente nós que trabalhamos no meio infantil, a gente precisa ter intimidade com Deus, porque através da intimidade vem o discernimento. Através da intimidade vem o discernimento que precisamos ter. Então, assim, o meu esposo às vezes até brinca, fala assim, vamos orar de madrugada, porque aqui em casa o mistério é assim. Meu esposo ora de madrugada, eu oro de dia. Não que eu não oro de madrugada, eu oro de madrugada, mas ele todo dia Deus desperta ele. Eu não sei qual é o mistério de Deus que Deus tem com ele. Deus todo dia desperta ele 3 horas da manhã. Tem muita tia que está no deserto, mas provavelmente e com toda certeza verá ele face a face, assim como Léo o verá. Então. É só um pouquinho de tempo. Então, assim, com cada um Deus tem um tipo de aconchego. Com cada um. Uns Deus vai chamar pela madrugada, uns Deus vai chamar no dia, outros Deus vai chamar no serviço, mas o importante é ter essa intimidade com Deus. Mas lembrando que a intimidade vai fazer com que as pessoas se afastem de você. Aonde está aquele meu amigo que não saía da minha casa? Esqueça. Ele vai se afastar. Ele vai se afastar porque nem todo mundo entende o que é intimidade com Deus. Nem todo mundo vai entender que nós precisamos dessa intimidade. E às vezes quando as pessoas veem você muito próxima de Deus, porque quando nós estamos muito próximos de Deus, porque a intimidade nos aproxima de Deus.
Nós já não queremos mais participar de determinadas coisas. A gente acha que é perca de tempo. A gente quer gastar o nosso tempo na obra do Senhor. A gente quer gastar o nosso tempo meditando na palavra. A gente quer gastar o nosso tempo fazendo algo produtivo para Deus. Porque a gente sabe que na nossa vida particular, Deus cuida, Deus se encarrega de cada detalhe. A gente sabe que enquanto a gente está meditando na palavra, Deus está providenciando aquilo que a gente precisa. A gente sabe que enquanto a gente está abrindo mão, renunciando para ir num casamento, para ir num aniversário, para ir numa festa, ou no cinema, ou seja, onde for, enquanto você está abrindo mão disso, renunciando disso, para ir fazer a obra de Deus, Deus está trabalhando na tua vida. Deus está trabalhando no teu sentimento, Deus está trabalhando no teu casamento, Deus está trabalhando na vida dos seus filhos. Então eu creio dessa maneira. Não é base de troca, porque o Senhor não precisa disso, Deus não precisa disso. Deus não precisa que eu faça alguma coisa para Ele fazer alguma coisa para mim, não é isso. Mas enquanto eu estou fazendo algo para Deus, é como se eu estivesse agradecendo. Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor está fazendo. E tudo que eu fale, tudo que eu faça, ou nós falamos ou fazemos, ainda vai ser pouco por tudo aquilo que o Senhor fez e ainda vai fazer por nós. Porque a Bíblia diz assim que o que está preparado para nós, olho nenhum viu. Você consegue imaginar o que Deus tem preparado para você? Que lança a mão no arado? Que faz a obra de Deus sem pensar, sem olhar para trás e dizer assim, não, eu vou fazer. Ah, mas eu não sei fazer, mas eu vou fazer. Ah, mas eu não me sinto capaz, mas eu vou fazer. Porque quem ensina, quem capacita é o Senhor. E quem dá força também é Deus. Ainda que muitas vezes as forças se esgotam, a gente cansa, a gente se estressa, como todo ser humano, é normal. Mas a gente tem que se agarrar em Deus e dizer, Senhor, as minhas forças estão se acabando. Mas as suas ainda permanecem fiéis sobre minha vida. Tá, tu disse que estava fazendo visual, resolveu entrar no Face e olha aí Deus falando com ela. É assim mesmo, Tati. Quantas vezes eu entrei no Face... Viviane dando paz. Pai, Senhor, Viviane. E eu entrei no Face e Deus usou as irmãs, as tias para falar comigo. Às vezes no momento que a gente está tão angustiado, tão triste, ou às vezes sem força para caminhar, sem saber o que fazer, para que lado eu vou, né? Sabe aquela história de, meu Deus, para que lado eu vou, né? E aí às vezes Deus usa alguém para falar, continua firme, segue mais um pouquinho, caminha mais um pouquinho. É de passada em passada que nós vamos chegar lá. O céu está preparado para nós, nós não podemos desistir. E mais, a gente não pode desistir de levar aqueles que ainda não conhecem a Jesus. A gente não pode desistir daqueles que Jesus Cristo derramou o sangue no Calvário por eles. Eles precisam saber o quanto são amados por Deus. E Deus conta comigo, conta com você. Deus conta com todos nós. Porque se não for eu, se não for você, se não for todos aqueles que estão envolvidos na obra do Senhor, para falar para esse mundo que Jesus veio, que Jesus muda, que Jesus transforma, que Jesus liberta, batiza e leva para o céu, quem que vai falar? Deus conta comigo e com você. Mesmo que você esteja com a sua força desse tamanho assim, ó, pequenininha, sabe? Porque às vezes tem dias que a gente não consegue nem, a gente fala assim, ó, hoje eu tô gatinhando. Mas vai gatinhando. Vai gatinhando mesmo. Porque gatinhando você vai chegar lá e vai chegar o momento de você erguer o seu troféu da vitória e dizer, eu venci. Foi difícil, mas eu venci. E eu não venci sozinha. Eu venci e olha quantas pessoas venceram comigo. Porque não podemos deixar para trás aqueles que estão desanimados, aqueles que estão sem força e até mesmo aqueles que caíram. Quantos já não caíram? Quantos já não desistiram? Já disseram, Senhor, para mim acabou. E às vezes eu e você estamos aqui parados e aquele lá caído precisando de um abraço, de uma palavra. E às vezes você nem sabe que você pode ser tão usado por Deus para dizer algo para aquela pessoa a ponto dela se levantar e reconciliar com Deus. Então se coloca na posição, tá sem força? Senhor, me fortalece. Não quero mais fazer? Senhor, me ajude. Me dê graça. Senhor, não depende de mim, depende do Senhor. Porque, e sabe por quê? Olha o que Deus falou comigo aqui agora. Sabe por que não depende de nós? Porque não é sobre nós. É sobre Ele. Então se é sobre Ele, é por Ele e para Ele, então é dele que nós temos que depender.
A força vem dele, não vem de nós. Como é por ele, sobre ele, é ele que vai nos ensinar. É ele que vai nos ajudar. Aleluias. É ele que vai fazer. Que dependemos dele todo o tempo. Se nós dependermos dele todo o tempo, ele vai agir em nosso favor. Não tem outro meio dele agir se não for assim na dependência. Porque quando nós achamos que nós podemos, e a gente faz, e a gente corre, a gente prepara. Quantas vezes eu e você não fizemos, não preparamos, não corremos, e no final de tudo nos sentimos frustrados? Sabe por quê? Porque fizemos do nosso jeito. Fizemos como nós queríamos, como nós planejamos. Não fizemos como ele queria. Porque é como foi falado já no início. Às vezes o simples move céus e terra. Às vezes o simples despedaça o jugo. Às vezes o simples regenera corações. Às vezes o simples transforma corações. A ponto das pessoas entenderem quem é Jesus. A ponto das pessoas entenderem quem é Jesus na tua vida. Porque as pessoas não precisam entender quem é você, quem sou eu. As pessoas têm que entender quem é Jesus na nossa vida. Porque quando eles entenderem quem é Jesus na nossa vida, eles vão ver o que é ser transformado por Jesus. O que é ser abençoado por Jesus. Então não desiste não. Tá difícil? Não desiste. Continua. Sabe? Continua. Mas não fica se abrindo para muitas pessoas, não. Não fica se abrindo para as pessoas, dizendo o que está acontecendo. Porque nem todos que estão à tua volta realmente querem ver o teu bem. Nem todos que estão à tua volta realmente compartilham da mesma coisa que você quer. Da mesma coisa que você compartilha. Então, se apega com Deus. E entra em oração, fecha a porta do quarto, como diz a palavra. Entra lá, fecha a porta. E aí é a hora de você e Deus. Sabe? É você e Deus. Bem como diz aquele hino do Leandro Borges. É você e Deus. E aí você vai chorar pra ele, vai contar pra ele. Vai ser a criança mimada que ele fala no hino. Chora pra ele, conta pra ele. E aí é a hora que ele vai se levantar do trono e vai dizer: chega, agora é minha vez. Até aqui foi você. Até aqui foi a tua mão. Agora deixa que é comigo. Agora vai ser eu, vai ser a minha mão agindo, a minha mão atuando. E Senhor amado, a mão de Deus atuando nas nossas vidas. É certo um milagre. É certo a vitória. É certo o mover de Deus. A transformação e a regeneração que a gente tanto procura, porque nós precisamos todos os dias pedir a Deus que nos transforme, que nos cure, que nos liberte, porque a Bíblia diz assim que nós somos maus. Não tem bonzinho. A Bíblia diz que nós somos maus, mas a diferença é que quando nós conhecemos a palavra, sendo maus, nós recorremos àquele que é bom. Nós recorremos àquele que pode nos ajudar e pode nos transformar. Amém? Deus abençoe. Parando por aqui. Aqui abraçado com meu coração. E eu peço que Deus fale com cada um mais e mais. Continue falando aos seus corações. Que de alguma forma o que foi falado aqui possa servir para a tua vida como um ânimo, como um levante espiritual. Não sei falar bonito, não sei ficar floreando as palavras, nem ficar falando docinho, assim. Não é comigo, não sei. Eu só sei falar que Jesus é bom demais. E que eu já desisti dele uma vez. Eu já me afastei dos caminhos do Senhor. É por isso que eu estou dizendo com propriedade que você sofre com ele, mas você sofre muito mais sem ele. Então não vale a pena abrir mão do chamado. Não vale a pena abrir mão daquilo que Deus tem preparado para nós. Mas vale a pena sim abrir mão do que o mundo nos dá, do que o mundo prepara, do que o mundo tenta nos ofertar. Porque o que o mundo tenta nos ofertar não vai levar nada. Mas o que Deus nos oferta cada dia nos aproxima dele. E coisa boa é estar próximo do Senhor. Coisa boa é quando você começa a falar de Deus, o seu coração já começa a explodir, o seu coração já começa a se alegrar, você já sente vontade de chorar na presença do Senhor,
Porque você começa a lembrar de onde Ele te tirou. Você começa a se lembrar tudo que você era, tudo que você fazia e o que você é hoje, o que você faz. Temos erros ainda? Temos, claro que temos. Enquanto Jesus não vier buscar o seu povo, nós estaremos errando e acertando. Mas a diferença é que cada vez que erramos, nós nos arrependemos, procuramos não praticar mais e vamos caminhando na presença do Senhor. Então é isso que Deus quer. Deus quer homens e mulheres que não tenham medo de se mostrar, que não tenham medo de colocar a cara limpa lá e dizer, ó, eu sou isso aqui. Deus quer homens e mulheres que não usem máscara, que não fiquem mostrando coisa que não é. Deus quer homens e mulheres que viva o que prega. Deus quer homens e mulheres que viva o que fala no seu dia a dia. Porque é muito fácil eu falar, faça tal coisa, mas eu não fazer. Então, o que Deus quer, o que Deus se agrada é isso. Por que Deus se agradava de Davi? Deus se agradava de Davi por causa disso. Davi fez um monte de coisa errada, mas Davi se rasgou diante de Deus. E era isso que Deus gostava de Davi. Porque Davi abria o seu coração e mostrava para Deus quem realmente ele era. Então aí que está a diferença. Nós temos que mostrar para Deus quem realmente nós somos. Embora ele saiba. Mas nós somos bobinhos e achamos que podemos esconder algo de Deus. Achamos que colocando uma máscara está tudo certo. Coloco aqui, é meu escudo, é minha blindagem, ninguém está vendo quem eu realmente sou. A gente se engana. Então é aí que nós erramos. Quando nós tiramos a máscara e dizemos, ó Deus, tá aqui, ó, eu sou assim. É isso aqui que eu sou, Senhor. E eu preciso de ajuda para mudar. Eu preciso de ajuda para ser transformado a cada dia na tua presença. E é isso que Deus quer de nós. Que a cada dia nós vivamos diante dele, dependemos dele e estamos diante dele, confessando que somos dependentes dele. Amém? Eu vi agradecendo pelas palavras, que realmente é Deus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe a Viviane, Deus abençoe todos que estão Tati, aí. Adriane, Priscila. O meu esposo está gravando, então eu não estou vendo quem está aí. Ele está falando e eu tô aqui falando. Evandro passou por aqui. Então, assim, Deus abençoe vocês. Edriana Melo. Edriana Melo. Uhum. Tá. Que Deus abençoe. Que o Senhor possa realmente falar mais profundamente no coração de vocês. Que vocês lembrem desse coração aqui, ó. E lembre-se que cada detalhe da tua vida, cada tristeza, cada ferida que um dia foi causada em vocês, o Senhor Jesus está pronto para limpar, para transformar a tristeza em alegria, o choro em alegria. Tudo tem o tempo de Deus. Há tempo de plantar, há tempo de colher, né? Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de passar pelo deserto, há tempo de passar pelo deserto sozinho, há tempo de passar pelo deserto com alguém, às vezes ali do teu lado. Então tudo tem o tempo de Deus. Eu só sei de uma coisa, que quando o deserto chega, algo Deus está querendo nos ensinar. Ninguém vai para o deserto simplesmente para ir, para passear. Nós vamos para o deserto porque Deus está querendo nos ensinar algo. Ou Deus está querendo algo de nós. De repente Deus está querendo mais intimidade, mais comunhão. De repente Deus está querendo que você se coloque mais na posição para que Ele possa te usar. O deserto é para nos ensinar alguma coisa. Mas a única certeza que eu tenho é que nós vamos para o deserto de uma maneira e nós saímos de outra. Porque experiências nós adquirimos com o Senhor. E é essas experiências que vai fazer com que a gente passe para outras pessoas sejam alcançadas por Deus. E aí você vai dizer aquilo lá, eu venci, Senhor. Eu cheguei até aqui, mas não cheguei sozinho. Tá aqui, ó, o povo que veio comigo. Que é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que você se levante em defesa daqueles que não podem se defender. Traz o povo, traz para junto de você, traz para junto de Deus. E é através da sua vida, através do seu testemunho, é através da sua intimidade com Deus que você vai trazer as pessoas para Cristo. Amém? Deus abençoe cada um. Tchau!